Hoje vamos falar de Vale. Eu abri uma caixinha de perguntas e respostas lá no meu Instagram. Vocês mandaram uma série de perguntas, várias perguntas, algumas eu vou responder agora, outras eu vou deixar para responder num outro vídeo, mas a maioria foram perguntas muito boas, perguntas excelentes, perguntas de pessoas inteligentes. E eu vou responder essas perguntas aqui e agora. Mas antes, já faço aquele convite para você me seguir aqui no canal. Se você gosta de investimentos, me siga. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é do Tavinho Merola. A Vale está exposta à China? Por isso o papel está desvalorizado? Bom, Tavinho, essa pergunta eu vou dividir em duas etapas, tá bom? A primeira etapa é: a Vale está exposta à China? A resposta é sim, né? É o maior cliente da Vale, as siderúrgicas chinesas, né? Aliás, a siderurgia mundial migrou para a Ásia. Das 10 maiores siderúrgicas do mundo, somente uma fica no Ocidente, né? Que é a ArcelorMittal. As demais estão quase todas na China. Tem ainda algumas no Japão, na Coreia, mas a maior parte fica lá na China. Então, se os maiores produtores de aço ficam na China, os maiores consumidores de minério de ferro estão na China também, né? Então, sim, a China é o maior consumidor dos produtos da Vale, né? Agora, só a segunda parte da sua pergunta é: por isso o papel está desvalorizado? Eu não acho que é isso não, tá? Primeiro que a relação da China, ou melhor, dos investidores com a China, é uma relação de amor e ódio. Volta e meia, a China é uma queridinha, né? Nos anos 2000 foi uma queridinha, pô, tinha taxas de crescimento muito fortes. Mais recentemente também passou por um processo de valorização, depois desvalorização. Então é uma relação complexa do Ocidente ou melhor, dos investidores com a China. Mas eu não diria que é por isso. Sabe por quê? Se a gente pegar as demais empresas de commodities, elas também estão com múltiplos baratos, né? E não só no Brasil. Então, eu acho que para responder essa pergunta, a gente deveria pegar primeiro as empresas que produzem minério de ferro. Sim, essas empresas estão baratas, né? Minério de ferro, o principal consumidor é a China. Mas vamos pegar outras commodities que a China não é o principal comprador, como o petróleo, por exemplo. As empresas de petróleo estão baratas, a Petrobras está barata. Mas não é somente a Petrobras. Se a gente for ver outras empresas americanas de petróleo, a gente vai ver que estão baratas também nos múltiplos, etc. Estão com múltiplos abaixo da média histórica. Então, eu não atribuiria ao fator China o desconto da Vale. Afinal, todas as commodities, ou melhor, quase todas as empresas de commodities no mundo estão com múltiplos abaixo da média histórica, tá bom? A segunda pergunta é do Diego Rodrigo 10. Qual será o percentual da receita vindo de minério de ferro em 2030? Rodrigo, ou melhor, Diego, muito boa sua pergunta. Eu acho que para responder a sua pergunta a gente precisa responder o que está acontecendo com a Vale, né? A Vale está fazendo um spin-off da divisão de minerais básicos, né? Sobretudo níquel e cobre, tem cobalto também. E essas são divisões que devem passar por um crescimento forte ao longo dos próximos anos. Está fazendo esse spin-off, está separando, vai atrair um investidor, né? Segundo a imprensa, quem deve ficar com essa participação societária é o Fundo Soberano da Arábia Saudita. Veremos se isso é verdade ou não com o tempo, mas a real é que estamos separando esses ativos e a divisão de minério de ferro está ficando dentro da Vale. Então a Vale ela vai ter basicamente a divisão de minério de ferro produzindo receita e resultado, e a divisão de metais básicos, a Vale será uma acionista, né? Então, em teoria, a receita vai vir 100% daqui, e aqui ela é só uma acionista relevante, né? De primeira vai ter 90% dessa empresa que está sendo cindida. Então, na teoria vai ser 100%, né, da receita vinda de minério de ferro e Pelotas, né, da divisão de minério de ferro. Agora, vamos pensar do resultado, né, porque ela vai ter operacionalmente a parte de minério de ferro, mas vai ter resultado oriundo da participação que ela vai deter na divisão de metais básicos. A divisão de metais básicos deve duplicar, triplicar a receita até 2030, né, pelo menos esse é o guidance que foi feito recentemente pela empresa. Dito isso, ainda assim, em 2030, eu estimo que mais da metade do resultado da empresa vai vir de minério de ferro. Hoje, mais ou menos os 90% do EBITDA vem da divisão de minério de ferro. Esse percentual, ainda que a outra
divisão cresça, o minério vai crescer um pouquinho, mas a outra divisão vai crescer bem mais. Ainda que essa divisão cresça e duplique, triplique, o grande caso de Vale é o investimento de minério de ferro, tá bom? Então, eu chutaria uns 70% do resultado vindo de minério de ferro em 2030, tá bom? Terceira pergunta aqui do Renato Valente Ramos. Vale está barata? Aliás, antes de responder a pergunta, o vídeo anterior eu expliquei, a pergunta anterior eu expliquei com bastante profundidade num vídeo que eu fiz recentemente, tá bom? Eu vou botar aqui em algum canto da tela um link para esse vídeo que eu explico a transação toda da Vale Base Metals. Essa terceira pergunta eu também já fiz um vídeo que eu também vou botar em algum lugar da tela, que é outro vídeo, né? Respondendo a sua pergunta. Na minha opinião, tá assim, né? A partir do momento que a Vale cinde essa divisão de minerais, ou melhor, de metais básicos, basicamente isso aqui tem um valuation que foi dado recentemente. Quanto que vale o outro negócio, né? E eu fiz algumas contas nesse vídeo e a divisão de minério de ferro da Vale, se a gente excluir a Vale Base Metals, estaria sendo negociada mais ou menos a 3 vezes o EBITDA, né? Para vocês terem uma noção se esse múltiplo é barato ou não, eu peguei aqui pares como BHP, Rio Tinto, que tradam ali, negociam mais ou menos a 5 vezes meia, e a Vale é bem competitiva, tem margens historicamente melhores que a Rio Tinto e bem próximas da BHP. Tem ano que a Vale está um pouquinho melhor, tem ano que a BHP está um pouquinho melhor, mas ela está próxima ali da BHP, que é quem tem os melhores ativos de minério de ferro dessas duas, né? Então, me parece ter um desconto. Além disso, a Vale está pagando um dividendo interessante, está fazendo um programa de recompras agressivo, né? Recomprou cerca de 20% das ações, ou vai recomprar cerca de 20% das ações num período de 2 anos. Poucas empresas no mundo abriram um programa de recompras dessa magnitude, e se a empresa está recomprando a sua ação, isso é uma determinação do Conselho de Administração, significa que a alta administração da empresa vê as ações como baratas, né? Eles podem estar enganados, mas historicamente quem faz programa de recompra no Brasil costuma estar fazendo um bom negócio. Então, na minha opinião, a resposta é sim. Vou botar o link para esse vídeo aqui. A quarta pergunta é do Thiago Alex 90. O ciclo de alta de commodities ainda chegará neste ano? É uma boa pergunta, e eu acho que na minha carreira, toda vez que eu tentei fazer previsão de ciclo de commodities, eu errei, né? Graças a Deus eu não estou o único. Prever ciclo de commodities eu abandonei, eu acho praticamente impossível. Dito isso, já que é difícil prever o ciclo de commodities, como eu analiso uma empresa de commodities? Eu tento ver qual que foi o preço médio da commodity num período de 10 anos. Porque no período de 10 anos você vê ciclos bons, vê ciclos de baixo, né? Vamos pegar aqui o minério nos últimos 10 anos. No começo de 2016 ele negociou a $42. No meio de 2021 chegou a negociar $220, né? Então foi de 40 para 221 num período aí ao longo desses 10 anos, né? Em 2016 teve essa mínima, em 2021 teve essa máxima, e ao longo desses anos tradou em algum lugar no meio desses dois preços. Qual que foi mais ou menos o preço médio nos últimos dos últimos 10 anos? Foi $120. E é mais ou menos esse o preço que eu acredito que o minério de ferro deveria transitar. Sempre quando fica muito barato, o que acontece? Os produtores de maior custo saem do mercado. Quando o preço do minério foi para $42, o que aconteceu? Bom, os produtores de maior custo começaram a operar com prejuízo, né? Quem tinha custo de 70, 80, 90, $100, fecha as fábricas, opera com prejuízo, fecha as fábricas. Para vocês terem noção, quem é o produtor de maior custo são os produtores chineses. Chegou a ter fechamento de 90% das plantas lá na China, quando o preço do minério de ferro estava $42, né? Então, é isso que acontece. Quando o preço fica baixo, sai a oferta do mercado. Dada a mesma demanda, com menos oferta, o preço sobe. E o que acontece quando o preço está muito alto? Acontece o contrário, né? Estimula-se trazer novas ofertas para o mercado. Então, só para lembrá-los aqui, né? Quando teve aquele ciclo de alta dos anos 2000, do preço do minério de ferro,
vieram novos players tentar operar nesse mercado, né? A MMX aqui no Brasil, lá do Ike Batista, vocês certamente vão lembrar, né? O preço estava tão bom que alguém fazia um projeto, um PowerPoint, e tinha investidores querendo investir. Lá na Austrália aconteceu um fenômeno parecido, né? A Fortescue, essa aí de fato entregou, né? Então é uma empresa que hoje tem uma produção não tão grande quanto as 3 grandes empresas de minério de ferro, mas uma produção respeitável. Essa empresa entregou lá. Então o que acontece? Quando o preço do minério sobe muito, isso vale para qualquer commodity, as margens tendem a ser boas e daí atrai novos players para aquele segmento. Ou às vezes mesmo os players que estão lá começam a aumentar a produção, né? Nos anos 2000 a Vale praticamente triplicou a produção, já era a maior do mundo e triplicou. Então é isso que acontece. Eu precifico assim. Então, respondendo a sua pergunta, o ciclo de commodities ainda chegará em alta nesse ano? Chegará alta nesse ano? A resposta é, eu não sei, mas isso não significa que, porque eu não sei, que eu não posso precificar. Como eu precifico? Eu tento fazer o valuation da Vale com base nesse preço de minério médio dos últimos anos. Eu acredito que quando o preço do minério está muito baixo, sai a oferta do mercado e o preço volta para a média. Quando está muito alto, entra a oferta no mercado e o preço volta para a média. Então eu tento fazer a minha precificação de Vale baseado nessa média. Qual é a média? Mais ou menos uns $120, tá? E eu acho que está barato se a gente faz as contas em cima desse preço. Bom, quarta pergunta aqui do PH Souza. Fala mais da divisão da empresa e como vai ficar a divisão das ações, né? Bom, eu fiz um vídeo a respeito disso. Basicamente, né, uma transação que a Vale está fazendo, ela está segregando a empresa em duas, né? Uma vai ficar a parte de minério de ferro e a outra os demais metais, como níquel, cobalto, cobre, né? Essa nova empresa desses metais vai ser chamada Metais Básicos e a Vale vai se tornar acionista, está trazendo um acionista externo, ou seja, ela vai ter uma sociedade aqui, né? Em que ela deve manter ainda o controle, né? Segundo as matérias aí, ela deve manter 90% das ações, hoje ela tem 100%, ela vai trazer um sócio que vai injetar dinheiro para fazer os investimentos necessários para o crescimento dessa nova empresa, e assim teremos basicamente duas empresas, a Vale Base Metals e a Vale que você conhece. A Vale que você conhece opera basicamente pelotas e minério de ferro, né, os chamados minerais ferrosos, e aqui os metais básicos, né, que são esses que eu falei. Então teremos duas empresas. Essa empresa aqui deve ser listada na Bolsa de Londres, segundo a empresa. Para você que é acionista, o que vai mudar no seu dia a dia? Não vai mudar nada. Você ainda vai continuar tendo uma ação da Vale, você não vai receber ações dessa outra empresa, muito menos ter que abrir uma conta na Bolsa de Londres. A Vale vai ser acionista. Se essa empresa aqui, a Vale Base Metals, pagar dividendo, ela vai pagar para a Vale e talvez, provavelmente, a Vale vai pagar esses dividendos para você por tabela, tá bom? Então você não precisa se preocupar. Eu acho que foi uma belíssima transação, tá bom? Mas é basicamente isso que vai acontecer. E para você que acompanha esse vídeo até o final, eu tenho um desconto de 10% na assinatura Suno Black, a nossa assinatura mais completa aqui da Suno. Tem análise de ações e dividendos, internacional, small caps, valor, fundos imobiliários, diversos cursos, muito mais. Suno Black com 10% de desconto para você. Se você quer ter um time de análise como o da Suno, que entrega valor, né? Como é que a gente mede a entrega de valor? As nossas carteiras estão superando as médias de mercado. E a gente, ao contrário de outros players, nunca matou carteiras, né? Tem uns camaradas que criam duas carteiras, aqui vai bem, eles descontinuam, e aqui vai bem, eles mantêm. A gente nunca fez isso. A gente tem as mesmas carteiras desde o começo e elas vão muito bem. Quem é assinante da Suno está se dando bem, está com o patrimônio próximo da máxima, e a Suno Black é a nossa assinatura mais completa e você consegue assinar ela com 10% de desconto aqui abaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos.